Você sabe como foi a trajetória do Vasco até a final da Copa do Brasil? Ou quanto tempo faz que ele não ganha esse título? Veja agora. O Vasco terminou o Brasileirão de 2024 em 10º lugar, assim se classificando para a Sul-Americana, onde caiu no grupo de Lanús, Puerto Cabello e Melgar. E o ano de 2025 começava com o Carioca, onde foi eliminado nas semis por Flamengo. Ou seja, agora o foco foi voltado à Sul-Americana e Copa do Brasil, que já começa massacrando o União Rondonópolis por 3-0 na casa deles, com gol de Verratti, Ryan e Hugo Moura, sem contar as 2 assistências assas do Payet. Após isso, seu próximo adversário foi o Nova Iguaçu, time que enfrentou muitas vezes e que eliminou o Vasco no Carioca passado. Então chegou a hora da volta por cima, e foi isso que aconteceu. 3-0 para o Vasco, com 2 gols do Coutinho e um da Joia Ryan, que estava cada vez mais conseguindo seu espaço não só no time do Vasco, mas também no cenário do futebol nacional. E ainda com destaque com o golaço do Coutinho, de fora da área, lembrando seus gols que ele fazia, tanto no Liverpool quanto pela seleção brasileira. O próximo adversário do Vasco foi o Operário, mostrando um desafio a mais, já que foi o primeiro time que o Vasco pegou que está na Série B, além de que agora são 2 jogos, ida e volta, com o primeiro jogo sendo no gramado Germano Kruger, em Ponta Grossa. E o jogo já começou quente, com o Vasco aos 8 minutos desperdiçando um gol na cara. Mas isso não durou por muito tempo, porque em um lance que Coutinho dá um passe pro Verratti e o zagueiro tira, assim sobrando para Nuno Moreira chutar no meio da rua e estufar a rede do Operário, assim abrindo o placar pro Vasco, 1-0. Após isso, aos 26 do segundo tempo, Bostilha de fora da área mete uma bomba e estufa a rede, fazendo o Vasco levar o primeiro gol do campeonato e empatando o jogo 1-1. E isso se estabeleceu até o final, 1-1, levando a decisão para o segundo jogo, em São Januário. E no primeiro tempo, nenhum dos 2 times tiveram muitas chances de gol, e achavam que o jogo não ia sair do 0-0. Até que Ryan, aos 42 minutos, abre o placar. 1-0 para o Vasco. No segundo tempo, o Operário dominou o jogo, mas o jogo já estava nos acréscimos, até que Ademilson faz um gol no último minuto, levando assim a disputa para os pênaltis. E na chegada dos pênaltis, o foco total foi para ele, Léo Jardim, que brilhou nos pênaltis, defendendo o pênalti de Alan Goday, garantindo o Vasco para as oitavas de final da Copa do Brasil, terminando o jogo 1-1 e o Vasco passando nos pênaltis. Antes do Vasco descobrir seu próximo adversário, teve um momento ruim, que foi a trágica eliminação na Sul-Americana para o Independente Del Valle, assim dando muito mais foco agora para a Copa do Brasil, que ia pegar o CSA de Alagoas, que eliminou o poderoso Grêmio, mostrando um desafio mais difícil, mesmo o CSA teoricamente sendo mais fraco que o Operário, por se tratar de um time da Série C. O primeiro jogo foi no estádio Rei Pelé, em Maceió, e o primeiro tempo foi dominado pelo Vasco, mostrando o efeito do Fernando Diniz no time, novo técnico do Vasco. Já no segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado, com o CSA tendo mais chances do que no primeiro tempo, mas no final, o jogo não saiu do 0-0, levando a decisão novamente para o São Januário. E nisso, o primeiro tempo começava, e foi um verdadeiro massacre pro lado do Vasco, começando já com o gol do Ryan aos 20 minutos. Depois, Ryan mete uma bomba pro gol, que é defendida e Coutinho faz de rebote, 2-0 pro Vasco. E Ryan mais uma vez participando de um gol do Vasco, mostrando a importância dele no time. E antes do primeiro tempo acabar, nos acréscimos, Tietê faz o gol e numa bola desviada. 3-0 para o Vasco. Mas placar que não dura muito tempo, porque Brian diminui para 3-1, fazendo um golzinho de honra. Mas isso não influenciou nada, porque o jogo terminou 3-1, com o Vasco sendo classificado para a próxima fase. E vale a pena também comentar de Brian. O autor do gol do CSA falou que seu ídolo de infância era Coutinho e sempre sonhou em dividir gramado com ele. E isso que aconteceu, com os 2 até trocando a camisa no final do jogo. Ninguém imaginava, mas o Vasco agora estava nas quartas de final da Copa do Brasil. E agora era ver quem ele iria enfrentar. Poderia ser o Atlético Paranaense, o único time
das quartas de final, que era da segunda divisão. Teoricamente um caminho mais fácil, mas não. O Vasco pegava o Botafogo, que era o atual campeão do Brasileirão e da Libertadores. O maior desafio até aqui. Além de que pela primeira vez o Vasco ia jogar o primeiro jogo em casa, então o foco era total em fazer um bom resultado no primeiro jogo. Isso foi dificultado quando Arthur Cabral abre o placar para o Botafogo aos 8 minutos de jogo. Mas logo depois disso, o Vasco retruca. Jair empata para o Vasco heroicamente aos 17 minutos. Assim, com esse gol, mostrando que nem tudo está perdido, e que o Vasco ainda estava no jogo. No segundo tempo, o Vasco jogou melhor, mas mesmo assim não conseguiu tirar o placar do 1-1, que foi o placar final. Agora, o jogo seria decidido no Newton Santos. Cenário ruim para o Vasco, que ia decidir contra um atual campeão de Libertadores. E tudo piorou e foi por água abaixo, quando Tietê sofreu lesão e teve que ser levado de maca, substituído por Matheus Cocão. Assim, fazendo todos acharem que a Copa do Brasil estava perdida. Mas o Vasco é um time para quem acredita. E depois disso, Nuno Moreira faz 1-0 aos 21 do primeiro tempo e mostra que o Vasco ainda está vivo. Estava dando tudo certo, era só segurar, até que o Botafogo sofre um pênalti. E o jogador que bateu foi o Alex Telles, que converteu a cobrança, assim empatando o jogo, mostrando que o Botafogo também ainda está na disputa, levando a disputa para os pênaltis. No segundo tempo, o Vasco ficou mais defensivo, com o Botafogo tendo mais oportunidades, mas mesmo assim, a disputa não teve jeito, foi para os pênaltis. A primeira cobrança, quem cobrou foi o Verratti, e não teve erro. 1-0 para o Vasco na disputa de pênaltis. E o primeiro cobrador do Botafogo foi ele, o autor do gol, Alex Telles. E ele foi lá para a batida e... Partiu o Alex Telles para a cobrança do pênalti. Léo Jardim acaba defendendo o pênalti e o Alex Telles vira vilão. Nisso, os dois times foram acertando todas as cobranças de pênalti uma atrás da outra, até que chegou a vez de Robert Renan, que fez o gol da classificação. Com Robert Renan garantido a classificação, e o Vasco pela sua segunda vez seguida vai para a semifinal da Copa do Brasil, onde ia pegar Bahia ou Fluminense. E o Bahia estava em vantagem, porque ganhou o primeiro jogo de 1-0. Mas no Maracanã lotado, o Fluminense consegue virar e reverter esse resultado para 2-1, assim pegando o Vasco na semifinal. Dessa vez, os dois jogos iam ser no Maracanã, e eles só aconteceriam após o Brasileirão Série A acabar. Então, no dia 11/12 de 2025, aconteceu o primeiro jogo da semifinal, Vasco e Fluminense. E o jogo começou pegado, com o Vasco bem melhor em campo. Porém, depois de muitas chances do Vasco, quem não faz leva. E Serna Kelvin faz 1-0 pro Fluminense, abrindo o placar no Maracanã. Mas o Vasco é o time do amor, é o time da virada. Então, iniciando o segundo tempo, Rayan empata 1-1, fazendo um gol histórico, que até ficou registrado por essa foto do Rayan, ao lado de Robert Renan e Cauã Barros. E também temos que reverenciar o trabalho do Diniz. O desenvolvimento que ele fez no Rayan tem que ser aplaudido. O Diniz, desde o início do clube, sempre demonstrou pegando muito no pé do Rayan para construir o jogador que ele é hoje. Após isso, teve muitas chances claras dos dois times. O jogo ficou realmente muito equilibrado. Mas o que mudou o jogo foi a saída de Nuno para a entrada de Verratti. Verratti que todos achavam que não ia fazer efeito nenhum na partida, igual nos últimos jogos que não vinha tão bem. Mas chegou lá e num cruzamento construído por Rayan, Andrés Gomes cruza e Verratti com de novo sua cabeça faz outro gol pro Vasco. 2-1, virada inacreditável. Após isso, o Vasco vinha com autoestima muito grande para o jogo da volta, e jogo que foi marcado pela alta ofensividade do Vasco e com Fábio salvando o Fluminense inúmeras vezes, não deixando o placar abrir. Porém, após isso, num ataque do Fluminense, Paulo Henrique faz um gol contra, gol que levava a disputa aos pênaltis. E o placar continuou assim até o final da partida, quando foi para os pênaltis e John Kennedy e Canóbio erram seus pênaltis. E Léo Jardim salva mais uma vez o Vasco, que depois de 14 anos estava voltando à final de um campeonato nacional. Porque depois de 3 rebaixamentos, eliminações indesejadas,
contratações pavorosas e até mesmo presidentes tentando derrubar o clube, o que não conseguiram porque o Vasco é gigante e o tamanho do Vasco não deixou ele ficar pequeno, o Vasco consegue chegar mais uma vez em uma final, assim como em 2011, que conquistou a Copa do Brasil em Curitiba contra o Coritiba, e devem fazer o mesmo contra o Corinthians. Eu sei que o Corinthians também merece, porque está vivendo uma fase muito ruim ultimamente, bem parecida com a do Vasco, mas a torcida do Vasco merece muito mais esse título, pelo tempo sem conquistar e o apoio da torcida do Vasco. A torcida do Vasco sempre vem impressionando cada jogo, mesmo nos piores momentos, e ela merece esse título da Copa do Brasil. E participar de um novo recomeço do Vasco, para ele voltar a jogar igual o Vasco da Gama de 90 e 2000, que dava baile nos jogos. Mas não só o mesmo Vasco de 2090, só que também o mesmo Vasco que ganhou a Copa do Brasil em 2011 contra o Coritiba, jogaço onde teve vários jogadores bons como Bernardo e Juninho, ou também o Vasco de 1970, onde tinha a joia Roberto Dinamite, que até hoje é um dos maiores ídolos do Brasil e do Vasco. Força Vasco, você consegue ganhar esse título, a sua torcida merece muito.